Bom dia, pessoal. Meu nome é Alisson Machado, eu sou monitor na disciplina de PDI e hoje eu vou apresentar algumas aplicações que podem ser feitas utilizando o autoencoder. Então, vocês acabaram de ver a explicação teórica de como esse tipo de rede pode ser construída e agora eu vou mostrar, né, algumas aplicações que são possíveis com esse tipo de esse tipo de arquitetura de rede. E para começar, vamos trabalhar com um exemplo mais simples, que no caso é um exemplo de reconstrução de imagem. Então, qual é o objetivo desse, desse, dessa aplicação, né? Você tem uma imagem de entrada que está representada aqui nessa primeira linha, que são imagens da base de dados do Fashion MNIST, que são imagens com 28 por 28 pixels de várias peças vestíveis. E o nosso objetivo é utilizar essa informação como dado de entrada e tentar, né, fazer um autoencoder para que esse autoencoder ele consiga reconstruir a imagem, é, tentando manter o máximo possível de fidelidade à imagem original. E para resolver esse problema, né, vamos utilizar redes de densamento conectadas. Ainda não vamos trabalhar com redes convolucionais. Nessa primeira célula aqui a gente só importa, né, alguns pacotes que vão ser úteis. No caso, o Matplotlib, TensorFlow, Pandas, NumPy, o Random para auxiliar em alguns aspectos da plotagem e alguns componentes do TensorFlow a gente também precisa importar. O primeiro passo, né, é sempre baixar as imagens que a gente vai utilizar como base. No caso, vamos ter imagens de treinamento e imagens de teste, que aqui no caso vai ter uma função de imagens de validação. E não temos interesse nenhum em saber os rótulos presentes nessa imagem. Apenas vamos nos basear nas imagens sem nenhum tipo de informação de rotulação. O próximo passo, logo após baixar esses dados, é normalizar as imagens. É normalizar, né, e também mudar o tipo de representação para float 32. Então, logo após fazer essa mudança de representação e dividir por 255, que é a representação máxima de um pixel, a gente vai ter imagens que variam no valor, imagens que possuem pixels com variação de 0 e 1, tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste. E aqui, se vocês observarem, né, temos 60 mil imagens para treinamento e 10 mil imagens para teste. Então, temos uma base de dados robusta, porém a representação dos dados é pequena. E a representação total, né, do número de pixels que a gente tem nessa imagem é 784, que é 28 vezes 28. Aqui só para vocês visualizarem, né, alguns exemplos de imagens nesse tipo de rede. Basicamente a mesma coisa que eu mostrei no primeiro slide. E agora vamos trabalhar na construção da nossa rede. Agora sim, na construção da nossa rede. Então, a primeira etapa, né, é justamente ter uma camada que representa a entrada dos nossos dados, que ela vai possuir 28 por 28 parâmetros, que é justamente a representação em pixels da nossa imagem. Depois, pegar essa representação de imagem e passar para uma camada cujo objetivo é simplesmente achatar essa representação aqui em um único vetor, um vetor com apenas um elemento, que no caso vai possuir, um vetor em apenas uma dimensão com 784 elementos, que no caso seria a multiplicação de dessas dimensões que vai dar a representação total em pixels, que aqui no caso seria um vetor de 784 elementos. E com essa informação, né, em apenas um vetor, vamos passar para uma camada densamente conectada, que vai possuir 64 parâmetros. Quando eu falo parâmetros, vocês podem pensar também como neurônios. E aqui está acontecendo uma etapa importante, né? Eu vou pegar a representação da imagem de 784 parâmetros e vou representá-la apenas
em 64 parâmetros, ou seja, está acontecendo uma condensação muito grande da informação presente na imagem. E essa condensação vai ocorrer de uma forma codificada, o que justifica chamar, né, essa etapa aqui de codificação. E logo após, eu vou pegar essa informação codificada e vou passar para o meu decodificador. O que é que ele vai fazer? Novamente eu vou chamar uma camada densa, que vai possuir 784 parâmetros, que é a representação máxima de elementos para a nossa imagem. E eu vou pegar essa informação e passar para uma camada que vai simplesmente redimensionar esse vetor novamente ao padrão original da minha imagem de entrada. E uma informação importante é que na última camada de decodificação, aqui é apenas um reshape, né? Na última camada de decodificação, a gente vai estar utilizando a função de ativação do tipo sigmoide, que, se vocês lembrarem, as aulas que a professora Lucina deu, esse tipo de função de ativação retorna valores entre 0 e 1, e é justamente a representação da intensidade dos pixels que a gente busca, já que as imagens estão normalizadas. Então, essa função de ativação e essa quantidade de parâmetros é suficiente para decodificar a nossa imagem aos padrões originais dela. E aqui embaixo é só instanciando o nosso modelo por completo. Eu vou associar a camada de entrada e a camada de saída e construir tudo em um modelo só. Então, se eu rodar aqui, né? Outra etapa crucial também que vocês precisam sempre fazer é escolher um otimizador adequado, que vai fazer um papel de gradiente decente para ajustar os pesos da rede, que nesse caso eu estou utilizando o otimizador Adam, e uma métrica não, né? Uma função de custo que vocês vão utilizar para acompanhar o erro da informação representada pela rede com a informação original. E aqui foi escolhido o erro quadrático médio. Então, é apenas essas duas escolhas, essas duas metrificações que vão nos ajudar a treinar a nossa rede. É uma aplicação bem simples. Aqui é só um resumo da rede, né? No caso, como vocês já viram, a representação da entrada é 28 por 28, a representação em um único elemento de 784, a representação em um único vetor de 784 elementos, a informação resumida desse vetor em apenas 64 elementos e depois a etapa de decodificação dessa informação. E por fim, apenas um redimensionamento desses dados. E agora, né, vem a etapa de treinamento, que eu já treinei antes para a gente não perder muito tempo. Então, vocês podem observar que ao longo de cada época, pela métrica de erro quadrático, né, a gente vê que houve uma diminuição né, no erro, e assim como nos testes de validação, que é uma etapa crucial que vai estar auxiliando o treinamento nos dados de treino, vai estar auxiliando dando feedback, né, para que essa diminuição aconteça. Então é o que a gente consegue observar no comportamento ao longo das épocas. E agora que a gente tem a nossa rede treinada, precisamos pegar os nossos dados de teste, né, para fazer a predição com o modelo. Então aqui eu vou simplesmente armazenar em uma variável toda a representação dos dados de teste e preditas pelo modelo, que no caso vão ser 10.000 imagens representando elementos 28 por 28 pixels. É isso que a gente vai ter como saída. E o nosso objetivo, né, é que esses resultados sejam semelhantes à imagem original. Vamos ver já se isso vai estar acontecendo. Esse código aqui que eu fiz embaixo é apenas uma gambiarra para a gente visualizar como é que a informação é representada na dimensão latente, que é justamente a dimensão que representa os elementos codificados. Então aqui essa gambiarra ela consiste em pegar a camada de entrada e como camada de saída a gente chama até
a camada latente, né? No caso, ao invés de a gente ter a camada final como sendo essa, a gente quer uma rede que comece aqui e termine aqui. E desse modo a gente consegue visualizar que tipo de informação está tendo como saída nessa camada. É basicamente o que essa etapa faz. E aqui, novamente, a gente vai pegar essa rede que vai até a metade, né, da representação latente e, novamente, fazer a predição nos dados de teste, para ver como esses dados são representados. E aqui, né, se vocês lembrarem, essa informação vai estar representada, essa informação daqui, perdão, vai estar representada no vetor com apenas uma dimensão e 64 elementos. Então a gente vai fazer, né, o redimensionamento para 8 por 8 dessa imagem, só para que a gente consiga plotar e visualizar. E lembrando que são 10.000 imagens de teste. Bom, e agora chegou a hora de visualizar os resultados. Aqui está bem ruim de visualizar, né? Devido a isso eu já peguei esse output e botei aqui em um outro slide. Então, se a gente observar, nós temos aqui a imagem original, a imagem representada na etapa de codificação e a imagem decodificada pela nossa rede. A primeira observação é que a rede ela consegue reconstruir a imagem de entrada, muito embora tenha algumas perdas associadas, dá para ver que a qualidade da representação da imagem não é 100% fiel à imagem de entrada, porém, se vocês observarem a silhueta, o comportamento dos traços da imagem são bem semelhantes, o que significa que a rede está aprendendo, né, a reconstruir as imagens com a perda de qualidade envolvida. Essa informação que está aqui no meio é justamente a representação codificada dessas imagens no meio da rede. Então, aqui a gente tem uma representação de 28 por 28 pixels, na saída também, porém, o decodificador ele só precisa utilizar essa informação para reproduzir essa daqui. Então pensem o seguinte, eu tenho um objetivo de transmitir uma informação, que no caso é a imagem, e eu quero transmitir utilizando a menor quantidade de informação possível. Então isso seria uma operação, isso seria uma aplicação que poderia transferir a imagem de um lugar para outro, de uma forma mais compressada, né, uma forma com armazenamento menor, e também em uma representação codificada, que visualmente, isso aqui não faz nenhum sentido para a gente, porém é a informação que nossa rede precisa. Ou seja, alguém que abortasse a imagem vendo só esse elemento daqui não entender nada. Então tem duas coisas interessantes que o autoencoder acaba abordando, que é justamente a codificação da informação e uma transmissão utilizando menos dados. Então por isso que essa é uma aplicação bem interessante. Só que vocês estão se perguntando, né? Será que não tem uma forma de eu representar essa imagem com mais qualidade? Tá certo que a rede conseguiu, de fato, fazer reconstituir a imagem, porém, é sempre interessante que a gente tenha uma reconstrução mais próxima à imagem original. Então, a resposta é sim, existe uma forma de fazer isso. E essa forma envolve as chamadas redes neurais convolucionais, que é justamente a segunda parte da nossa aplicação que a gente vai ver agora. Bom, e agora, né, a nossa segunda aplicação, ela vai envolver a construção de um autoencoder utilizando como referência redes neurais convolucionais, ou seja, vai ter camada de convolução envolvida aqui no meio. Então, a principal motivação para mudança, né, de construir um autoencoder somente com camadas densamente conectadas para um autoencoder construído com camadas convolucionais é justamente que a gente consiga representar imagens que têm mais fidelidade à imagem original, reconstituir imagens com mais qualidade. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso.
E aqui, logo de cara, a gente já encontra a representação arquitetural de uma rede que usa camadas de convolução. No caso, alguns princípios vão se manter, como por exemplo a camada de entrada, 28 por 28 parâmetros. Só que a construção do codificador, né, vai ser diferente. Agora a gente vai trabalhar com camadas de convolução e a gente sabe que as principais novidades que a gente tem na etapa dessas camadas, além, né, de ter a operação de convolução, a gente vai ter também a representação das imagens por filtro. A escolha, o ajuste de pesos vai ser na escolha de bons filtros que vão representar as principais características das nossas imagens. Então, na entrada, a gente tem 16 filtros que vai pegar nessa imagem original. Naturalmente, a gente vai ter uma diminuição, né, na dimensão da imagem, justamente como sendo um procedimento resultante da operação de convolução. Temos aqui a escolha de alguns parâmetros, como por exemplo o tamanho do kernel 3x3, função de ativação ReLU. Essa escolha do padding é justamente para não adicionar borda extra, e esses strides é justamente o passo em que o kernel vai andar. Isso aqui eu acredito que vocês já estão vendo, né, as ideias por trás desses hiperparâmetros nas aulas sobre redes neurais convolucionais. As principais novidades que mudam aqui é a escolha dos filtros, que no caso é a representação de 16. Depois a gente vai utilizar uma camada de convolução com as mesmas propriedades, porém com a menor quantidade de filtros. E é aqui onde vai estar ocorrendo a codificação da informação. Ou seja, a gente vai ter a representação por 8 filtros de imagens com a dimensão um pouco menor que a imagem de entrada. Que no caso eu já fiz os cálculos, né? A gente vai ter uma imagem representada de 7 pixels por 7 pixels. Que aqui em comparação tem 28 por 28, né? Então, fazendo alguns cálculos, né? Aqui temos 28 por 28 dá 784 elementos representados. E aqui, fazendo os cálculos, como eu tinha dito, vai ser 7 por 7, é o tamanho da imagem. Representado em 8 filtros, a gente vai ter algo próximo a 390 elementos. Ou seja, a gente consegue ver que a representação na dimensão latente, ela acaba sendo acaba ocupando um pouco mais de armazenamento de informação, né? Porém, a gente vai ver que esse ganho de armazenamento vai ser ao custo de um ganho de qualidade. Porém, não é um aumento muito próximo ao tamanho total de parâmetros que existem na imagem original. Então, a gente ainda está fazendo a diminuição na representação da informação aqui nessa etapa, fazendo novamente jus ao nome de codificação, né? Só que agora utilizando camadas de convolução. Tem só um errinho aqui, esse comentário é para estar aqui. Pronto. E agora, né, vem a etapa inversa, que é a construção do decodificador. Como Yuri explicou a vocês, temos a convolução transposta em 2 dimensões, que o objetivo é realizar operações de convolução, mas aqui ao invés da gente ter uma diminuição na dimensão da imagem, a gente vai ter um aumento. Eu acho que ele mostrou até um GIF a vocês, explicou como é que funcionam as operações. Então a gente vai se basear nessa camada de convolução para fazer a decodificação da nossa informação. Então vamos fazer o passo inverso. Vamos começar pegando 8 filtros. Aqui as informações são semelhantes às usadas aqui. Só está representado de um pouco diferente, porque tem diferenças nos parâmetros que essa camada exige. Então, mas teoricamente é a mesma coisa. Tem aqui padding, ativação, kernel, que é 3x3, stride 2, é a mesma coisa. E aqui a gente começa com 8 filtros na primeira camada de decodificação e depois expande para 16 filtros, que é justamente o inverso dessas escolhas, né? E por fim, a gente vai resumir toda essa informação obtida na decodificação em apenas um filtro, que se vocês fizerem as contas, né, vocês vão ver que nessa saída a gente vai ter um filtro representando
é uma imagem que vai ter 28 por 28 pixels, que não curiosamente é a mesma dimensão da imagem de entrada. E agora, né, seguindo os mesmos padrões que vocês já conhecem, vamos criar um modelo que vai juntar tudo isso daqui. Esse modelo vai receber como entrada a camada de entrada e como saída a camada de saída. E assim a gente tem o nosso autoencoder feito com redes neurais convolucionais. Basta agora a gente ver que tipo de melhora a gente tem utilizando esses procedimentos, né? A compilação vai ser nos mesmos moldes que a gente viu para o autoencoder, então não vou me ater a comentar. E aqui o sumário, né? Como eu tinha prometido a vocês, a dimensão latente vai representar a imagem 7 por 7 em 8 filtros. Aqui a gente vê a diminuição até 7 por 7. E depois, na etapa de convolução transposta, a gente vai ver que o objetivo aqui vai ser aumentar as dimensões da imagem e também a quantidade de filtros. Até que a gente consiga representar na última camada, né, uma camada de convolução do tamanho 28 por 28 em apenas um canal, que é novamente o que a gente objetiva nesse tipo de rede, reconstruir a imagem original. E agora, né, vem a etapa chatinha, que é treinar a nossa rede. Então, se vocês observarem novamente, nos dados de treino vão ser as imagens de treinamento, e nos dados de saída vão ser igualmente as imagens de treinamento. Ou seja, a gente está entrando isso e quer que ele saia no mesmo padrão com esses dados. Então a rede vai aprender a fazer essa reconstituição da imagem ao longo de 10 épocas, fazendo uma misturada, né, nas imagens para que a gente consiga fugir um pouquinho do padrão e também adicionar os nossos dados de teste como dados de validação. E agora vamos treinar. Vai demorar, então vou pausar aqui o vídeo e quando esse procedimento de treinamento da rede acabar eu continuo. Um pequeno comentário, né? Uma das coisas que acabam sendo mais trabalhosas ao se utilizar redes neurais convolucionais é que o treinamento acaba sendo bem mais demorado, então a gente tem vantagens nos resultados, mas tem essa desvantagem no tempo de espera de treinamento. Bom, uma xícara de café e meia depois, temos a finalização do treinamento da nossa rede. Então vamos dar prosseguimento ao análise dos resultados. E como padrão, né, a gente vai fazer a predição nos dados de teste, nessa primeira etapa, e depois fazer a predição, só que com o intuito de ver a visualização no espaço latente desse autoencoder, que é como os dados estão compactados na etapa final da codificação. Deixa eu só rodar essa célula. É um pouco mais demorado, né? Porque é uma rede um pouco mais robusta. E deu um erro. O erro é que o erro foi que eu não estava representando corretamente o nome da camada, já que eu não deixei o nome padrão, né? Aí tem esse probleminha que fica. Vamos ver se agora vai dar certo. Conv 2D4, que é a dimensão latente. Deixa eu apagar isso. Vamos tentar agora realizar a predição. Agora foi tudo corretamente. Agora, né, vamos visualizar os resultados. Novamente a visualização aqui é ruim, então eu coloquei o output aqui embaixo em uma imagem. Vocês aqui podem observar, essa aqui seria no caso as imagens originais e as imagens decodificadas. Se vocês se lembrarem de como eram os padrões na decodificação pelo autoencoder que só se baseava em redes neurais densamente conectadas,
É possível perceber que a qualidade da reconstituição da imagem ela melhorou bastante. A gente consegue ver que as características estão bem próximas às imagens originais em relação às redes de densamento conectadas. E isso não é nenhuma novidade, né? Porque vocês estão vendo que as redes neurais convolucionais elas surgiram elas surgiram justamente para lidar com a grande necessidade de resolver problemas envolvendo imagens. Então, antigamente era muito comum o pessoal tentar se virar só com redes de densamento conectadas para resolver problemas envolvendo imagem, mas com o surgimento das redes neurais convolucionais, as coisas melhoraram e muito. Então, isso aqui acaba sendo mais um dos resultados que comprovam que as redes neurais convolucionais são ideais para lidar com problemas envolvendo imagens. Aqui eu coloquei um outro tipo de visualização, novamente a da camada latente, né? Novamente deixei aqui embaixo. No caso, o que é que significa essas imagens? Imagem de entrada, imagem de saída reconstituída. E esses dados daqui, se vocês se lembram, a representação na camada latente era 8 filtros e cada imagem representada em um filtro tinha 7 por 7 dimensões. Ou seja, a camada latente usa esses dados daqui para representar a imagem original. Agora, né, diferente da representação feita em redes de densamento conectadas, a informação ela acaba sendo mais próxima à representação visual da imagem original. Isso porque as redes neurais convolucionais se baseiam em filtro e logo a representação visual vai ser até bem próxima à imagem original. Ainda assim, não dá para alguém que chega e só olha para essas imagens não dá para saber o que é, porém dá para ver que a silhueta é bem parecida. Um outro detalhe, né, que a representação da camada latente ela tem um armazenamento maior. Como eu tinha dito no começo, a representação aqui é 8 filtros, imagem 7 por 7, o que dá um total de 392 parâmetros. E na outra aplicação, né, a gente via uma representação da camada latente por 64 parâmetros. Então aqui a gente tem um aumento de armazenamento, que é uma diminuição na compressão, porém com uma reconstituição da imagem com a qualidade maior. Então a gente ponderou de um lado no aumento do armazenamento, mas também ganhou de outro, que é ter uma reconstituição da imagem mais fiel. Então esse é um dos principais benefícios que a rede neural convolucional tem ao contribuir para os autoencoders. E agora, né, a gente vai ver uma aplicaçãozinha envolvendo esses processos. Bom, essa aplicação agora, né, ela vai se tratar de um problema que no caso seria remover ruídos de imagem. Então, agora é um pouco diferente a nossa situação. O nosso dado de entrada ele vai ser representado por imagens ruidosas, aqui no caso é o ruído gaussiano. E essas imagens ruidosas, o nosso objetivo com essa rede, esse autoencoder, utilizando redes neurais convolucionais como base, é justamente reconstruir a imagem só que sem o ruído, filtrar o ruído e deixar ele para trás. Então, o procedimento é igual ao que a gente fez na etapa anterior, com redes neurais convolucionais. A diferença vai estar na representação dos dados e no aprendizado da rede, que agora vai ser focado em aprender a não passar esse ruído na reconstituição da imagem. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Essa primeira etapa ela é relativa à adição de ruído nas imagens. Então, a gente tem aqui um fator de ruído de 0.2, as imagens estão normalizadas, né? Aí temos aqui um fator de 0,2 e a gente vai multiplicar esse fator por essa distribuição aqui de probabilidade que vai retornar alguns valores para que a gente consiga perturbar, né, a intensidade dos pixels. Então a gente vai fazer essa adição extra, vai mexer nessa intensidade dos pixels e
Logicamente, vamos ter, pela forma, né, como essa distribuição normal de valores vai retornar é, os valores que vão estar retornando aqui nessa função, vai ter valores negativos também. Então, logo após de adicionar esse ruído nas imagens de treinamento e nas imagens de teste barra validação, nós precisamos padronizar a faixa de valores, que no caso o que a gente quer aqui é que varie de 0 a 1, para que a gente consiga ter o nosso padrão de volta. Só que esse padrão vai ter um custo, que é a adição desse ruído nas imagens. Então agora a nossa imagem ruidosa vai ter esse padrão aqui, né, que é toda esses ruídos que interferem na visualização da imagem. E agora, né, a gente vai reproduzir a nossa arquitetura igualmente foi feito na etapa anterior, até o errozinho que tem aqui se propagou. A gente vai reconstruir essa arquitetura de rede novamente, igualzinho à etapa anterior. Vamos utilizar a compilação da rede, vamos utilizar o mesmo otimizador e a mesma função de custo. E por fim, no treinamento, a gente precisa fazer as diferenças, né? Que aqui a rede ela vai receber a imagem com ruído e a saída vai ser justamente os dados de treino sem o ruído. A nossa entrada é esses dados ruidosos e a nossa saída, o que a gente espera é que a rede reconstrua os dados com a qualidade boa, sem o ruído associado. Assim como a gente vai fazer nos dados de validação. A gente vai botar como entrada dados ruidosos e como saída dados sem ruídos, mas que são equivalentes. Então vamos treinar, né, nossa rede. Novamente vai demorar um pouquinho, então eu vou dar fazer um pause aqui no vídeo. Agora, né, depois que o treinamento foi finalizado, vamos ver os resultados que a gente pode obter com esse tipo de rede. Novamente fazendo aquele processo, né, de obter os resultados, só que agora tem uma diferença. Novamente eu acho que deve estar com aquele erro da representação, mas só de comentário vamos realizar a predição nos dados ruidosos, assim como vamos fazer na representação latente do modelo, né, que vai ter como saída a representação latente. Vamos também utilizar os dados ruidosos como entrada e esperamos obter como saída dados sem ruído. Deixa eu só corrigir aqui esse erro. Coder name. A representação latente agora é essa daqui. Tá. Pronto. O código rodou perfeitamente e agora vamos visualizar se a nossa rede de fato está conseguindo remover o ruído da imagem. E aqui, né, como os resultados de saída mostram, só tem uma diferença entre esses dados e esse, pode ser algo que traga alguma dúvida, é que a geração dessas imagens é randômica. Então, se eu gerar novamente esse código, ela já vai pegar um extrato diferente de imagens. É por isso que a imagem que eu estou colocando aqui embaixo vai apresentar outras visualizações, mas não é apenas por esse motivo mesmo, de geração randômica. Mas o padrão que está acontecendo nesse tipo de rede é o seguinte: observem que eu tenho a minha imagem original ruidosa e a imagem está reconstruindo a imagem sem um ruído. Outro detalhe, né, que é perceptível é que, infelizmente, a qualidade de reconstituição da imagem não pode ser tão boa assim. Ainda assim, acaba sendo um pouco melhor do que a representação da rede neural densamente conectada, só que em comparação com a aplicação que a gente viu da reconstituição da imagem sem o ruído, utilizando redes convolucionais,
o resultado está inferior. E, logicamente, devido à dificuldade de conseguir separar todo o ruído presente na imagem, a gente tem esse problema. Porém, a silhueta do objeto foi bem reconstituída. Só a representação, né, do elemento dentro do objeto que está um pouco bagunçada. Mas, mesmo assim, ela está cumprindo com seu propósito e está produzindo um resultado satisfatório. Novamente, vamos visualizar a representação da camada latente. Se vocês observarem, né, o mesmo comentário se aplica aqui, que eu fiz para a representação na camada latente das redes neurais convolucionais, aplicados ao autoencoder, só que com uma diferença crucial. Vocês conseguem perceber que o ruído também acaba ficando representado nessa informação. Então, dito isso, né, e também observando esses resultados, a gente percebe que a etapa de decodificação ela vai ter a principal importância de, além de reconstituir a imagem, remover o ruído, porque até aqui a imagem ainda está preservando alguns valores de ruído, porque se vocês se lembrarem da representação latente da aplicação anterior, o fundo da imagem, tem essa silhueta borrada, né, da imagem, mas o fundo mantinha valores constantes. E aqui não, a gente vê a interferência do ruído na imagem. Então, a etapa de deconvolução também vai ter essa importância maior de remover o ruído. A etapa de deconvolução que eu falo é decodificação, perdão. E agora vamos ver uma segunda e última aplicação. Bom, agora temos uma aplicação que ela é mais voltada na aplicação de sinais, né? Que essa seria uma aplicação voltada mais para identificação de anomalias em eletrocardiogramas. Os eletrocardiogramas são sinais não estáticos, ou seja, não tem um padrão muito claro associado ao longo do tempo. E o fato deles serem não estáticos, né, dificulta um pouco a identificação de quando há alguma anormalidade associada a esses sinais. Então, se vocês observarem aqui, né, um sinal normal de eletrocardiograma e um sinal anormal. Visualmente, para quem não tem experiência, é muito difícil detectar as características que acabam levando a classificação de uma anormalidade. Classificação não, a detecção de uma anormalidade. Então, o nosso objetivo agora, nessa aplicação, é utilizar a ideia de autoencoders para que a gente consiga desenvolver um sistema que detecte anomalias, que no caso é quando esse sinal tem um padrão distinto que acaba entregando que o paciente está tendo algum problema associado. Só alguns detalhes sobre a representação dos dados é que são 140 pontos para representar esse sinal de eletrocardiograma, é só uma amostra no caso, de 140 pontos, e a partir desses dados vamos alimentar o nosso algoritmo para que ele consiga fazer essa detecção. Então, qual é a jogada do nosso algoritmo? Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura, né? O padrão do que vocês já viram. Nesse caso, eu não estou utilizando redes convolucionais, por quê? Porque isso não é tratamento de imagem, não é um problema que envolve imagens, mas sim dados. Então, a aplicação de redes neurais densas é a mais apropriada para resolver esse tipo de problema com autoencoders. O padrão de organização arquitetural, se vocês observarem, segue a mesma ideia. Você começa com um codificador, vai diminuindo, né, a quantidade de representação nos parâmetros da rede, até que você tenha uma representação apenas de 8 pontos em uma camada densa. E a partir dessa representação de 8 pontos é que o decodificador vai agir para reconstruir o sinal. Então a gente vai fazer a etapa inversa, né? A gente pega esse valor de 8 pontos, aí passa para 16, 32 e 140, que é justamente o tamanho da dimensão de representação dos dados de entrada, com função sigmoide, já que os valores não ultrapassam o limite de 0 e 1 nos dados na base de dados.
Então, seguindo essa mesma ideia da construção do autoencoder, vamos agora montar a nossa rede. Só que ainda está meio obscuro como é que essa detecção da normalidade vai funcionar, né? Então, qual é a jogada aqui? O nosso objetivo vai ser construir um autoencoder que ele vai aprender a reconstituir imagens de sinais de imagens não, que vai aprender a reconstituir sinais de eletrocardiogramas que possuem distribuição normal. Ele não vai ver em nenhum momento, nesses dados de treinamento, imagens anormais. E com isso, é esperado que quando a gente passe para a rede, quando ela já estiver treinada, a gente passe para a rede prever um dado, a gente passe um sinal que seja anormal, é esperado que a reconstituição do sinal seja tenha um erro maior associado, seja uma reconstituição com a qualidade muito baixa. Por quê? Porque a rede não aprendeu a trabalhar com sinais anormais. Então, essa é a sacada de você detectar anomalias usando autoencoders. Então, se vocês olharem aqui no treinamento, nós utilizamos apenas os dados que são normais. Tanto nos dados de treino normal, quanto nos dados de validação. E aí fazemos o nosso treinamento convencional, como sempre. E agora, né, vem a parte principal, né? Como é que a gente consegue utilizar essa ideia de erro para classificar. Se vocês observarem a reconstituição de um sinal normal com um sinal anormal, ainda está muito ainda não está explícito que a reconstituição de um e de outro acaba entregando mais. Logicamente, se a gente quantitativamente representar essa área que está entre a curva do eletrocardiograma original com a curva do erro de reconstrução do sinal, a gente vai ter uma taxa de erro associado, que é justamente essa área que intersecta essas duas curvas. Então, logicamente, a área da reconstrução em um sinal normal vai ser maior do que a área em uma reconstrução normal. Porém, ainda não está claro como é que a gente vai definir esse threshold, né? Qual tem que ser o valor de erro de reconstrução para esse tipo de problema. Então, se a gente fizer uma relação de histograma em que a gente vai associar o erro dos sinais de eletrocardiograma que a gente tem para a quantidade de sinais que acabam tendo acabam sendo representados por uma faixa de valor dentro desse erro, a gente vai ver que os dados normais, a reconstrução dos dados normais, vão ter um erro menor. Observem que eles estão mais concentrados aqui no início, que é uma faixa de valores que possuem erros menores. Entretanto, o outro lado da história, né, quando a gente faz a representação de histograma nos dados anormais, a gente vai ver que o erro associado à reconstituição desses dados é bem maior. Bem maior não, né? Discretamente maior, mas fica claro que a concentração dos dados já estão mais nessa faixa de valores, que acaba sendo um pouco diferente dessa daqui. Então, um threshold ideal estaria por aqui, que seria um threshold que separaria a distribuição de dados anormais com a distribuição de dados normais. Então, que ideia a gente pode utilizar, né, para identificar esse threshold? Na análise de redes que trabalham justamente com sinais, redes em série, algo assim eu nunca cheguei a estudar mais profundamente. Existe a literatura diz que existe uma forma de você achar um threshold que acaba separando bem esses dados que fogem de um determinado padrão, que são anomalias, que é justamente você computar a média nos dados de treino, que no caso são os dados normais, e somar com o desvio padrão associado. Esse resultado dá um threshold ideal que vai separar justamente essa distribuição de dados normais e anormais. Se a gente observar, o valor que essa soma da média com o desvio padrão retornou foi equivalente a 0,032. O que no gráfico, olhando pelo olhômetro, né, 0,03 estaria aqui, 0,32 estaria aqui. Então o threshold ideal
estaria localizado mais nessa região. O que, se a gente for ver no outro histograma, né, de dados anormais, conseguiria classificar todos esses dados daqui como anormais e todos esses dados daqui passariam como normais. Ou seja, a gente teria uma boa predição do modelo. Então, se a gente visualizar alguns resultados, né, a acurácia do modelo para esses padrões que foram obtidos aqui fica em torno de 95%. Só para complementar, né, algumas aplicações. Existe um trabalho que a professora Luciana e Léo fizeram em 2020 e foi aceito no SBRT. Se trata de algumas técnicas de colorização automática em imagens, usando aprendizado profundo. E uma dessas técnicas é justamente a utilização de autoencoders para resolver esse problema. Então, é um artigo muito interessante, eu recomendo a todos a leitura. E eu acho que o Yuri vai mandar o link agora na aula. Caso contrário, eu posso mandar no chat. No chat não, no WhatsApp depois. Então, é uma outra aplicação, né? Colorização automática de imagens que podem ser resolvidas com autoencoder. Eu acho que depois Léo pode comentar até um pouquinho mais sobre isso. Outras aplicações, né? Fazendo uma pesquisa rápida, além dessas que a gente já viu. Uma aplicação legal que pode ser feita utilizando autoencoder é você gerar novas imagens de desenho não, se eu falar desenho eu sei que tem gente que vai me matar. Novas imagens de animes utilizando autoencoders. Então a gente consegue, a partir de uma imagem base de referência, gerar uma série de outras representações dessas imagens de anime. Outra aplicação é sistemas de recomendação, por incrível que pareça. É possível você utilizar imagens, dados e também pegar essa ideia de autoencoders para resolver problemas relacionados a sistemas de recomendação. E também tem outra que eu vi, mas não está nesse site, mas é pesquisa de imagens em uma base de dados. A partir do momento que você tem uma determinada imagem, como por exemplo um cachorro, é utilizado autoencoders para achar imagens semelhantes a cachorro em uma vasta base de dados de uma forma mais rápida. No caso, o autoencoder seria uma das ferramentas de pesquisa. Claro que teriam outras, mas seria um componente crucial para conseguir encontrar imagens semelhantes a cachorros em uma vasta base de dados. Então, essa foi a apresentação de hoje sobre esses problemas, né, que podem ser resolvidos com autoencoders. Yuri fez uma apresentação teórica. Eu finalizei mostrando algumas aplicações que podem ser feitas em Python e também outras aplicações possíveis. É claro que autoencoders não se resume só a isso que foi falado no vídeo. Tem toda uma variância, né, de tipos de autoencoder que pode ser utilizado. É bem vasto mesmo que o pessoal anda fazendo utilizando essa ideia base de autoencoders. E para quem gostou, né, eu espero que pesquise e leia mais sobre. Vale muito a pena estudar esse tipo de método. E eu queria desejar a todos um bom dia. Esse vídeo vai estar sendo reproduzido na aula de 10 horas, né? Queria desejar a todos um bom dia e também sucesso na prova de EDO que vai ter quinta-feira.